Você acabou de celebrar o nome do Senhor. Você acabou de declarar que a presença do Senhor é real em sua vida. Que a presença do Senhor é real neste lugar. Mas o grande lugar que o Senhor quer ser real é no seu coração. Aleluia. A tua presença é real no meu coração, na minha vida. E quando a gente tem esse entendimento, quando a gente tem essa certeza de que a presença do Senhor é real em minha vida, em meu ser, nada vai nos abalar. A gente vai ter estrutura, a gente vai ter firmeza, a gente vai ter condições de enfrentar todas as dificuldades, todas as adversidades. Nós vamos ter a paz do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor te abençoe nesta semana, que você tenha uma semana linda. Você que nos acompanha virtualmente, que o Senhor também te abençoe e que você aproveite da maravilhosa graça de Deus e se disponha a caminhar os passos do Senhor na história da sua vida. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos pensar um pouco na palavra do Senhor nesta manhã. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. E diz o texto sagrado: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo? Ele está fazendo uma indagação. Que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente com a tua palavra nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor nesta hora, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a graça do entendimento da tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para vivê-la na nossa caminhada cristã a cada dia. Que nós possamos testemunhar da tua graça neste mundo o qual nós vivemos. Nós te louvamos por tudo e assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele quando nos criou, ali em Adão, Deus soprou em nós o seu próprio Espírito. Ele soprou em nós o ruach, a centelha da vida. Deus habitava em nós e se relacionava conosco diretamente, porque nós não tínhamos pecado. O homem vem, cai, peca, e Deus sai da sua presença, ou seja, o templo do Espírito Santo, do Espírito do Senhor em nós, soprado por Deus, nós não tínhamos mais condições. O Espírito de Deus em nós praticamente se apagou, ou morreu, no sentido bíblico. E nós começamos a caminhar neste mundo sem Deus, mas na misericórdia do Senhor e na graça do Senhor, o Senhor levantou um projeto desde a eternidade de restauração do homem, da sua criação. E nesse processo, Deus, Ele determinou que o homem constituísse o tabernáculo, porque onde Deus fosse, a presença de Deus estaria naquele tabernáculo conduzido pelo homem. Depois Deus deu a ordem para se construir o templo através de Salomão.
E criou-se a ideia de que Deus habitava no templo, nesse processo de adoração a Deus. Por último, Deus, Ele, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus voltou a habitar em nós. Nós voltamos a ser o que era na essência, templo do Espírito Santo de Deus, porque Deus habitava em nós. Essa porção da palavra de Deus precisa ser muito bem entendida por nós. O Senhor, Ele nos colocou o Espírito Santo de Deus, mesmo dentro de um vaso caído, um vaso de barro. Ele restaurou, Ele vivificou, Ele deu vida ao Espírito dEle em nós, vivificando o Espírito que Ele nos criou. E nós passamos a ter a nossa vida em Cristo, porque Cristo habita em nós. Com alguns propósitos. A Bíblia, ela nos deixa claro de que ser templo do Espírito Santo de Deus é um privilégio. Imagine Deus habitando num vaso caído, num vaso de barro. Pois essa é a realidade. Nós acabamos de cantar aqui, que tua presença é real aqui neste lugar. Sim, mas neste lugar é onde o Senhor habita, é onde o Senhor permanece naqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E muitas vezes a gente não tem a dimensão, a gente não entende a profundidade do que é ser templo do Espírito Santo de Deus, e deixamos que a nossa natureza carnal ganhe, se sobrepõe sobre a realidade espiritual de sermos templo do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Por isso nós devemos ter cuidado com o nosso ser, como o templo do Espírito Santo de Deus. Deus pensa o homem holisticamente. Deus pensa o homem como corpo. Deus pensa o homem como alma. Deus pensa o homem como espírito. Deus pensa o homem nesse todo contexto. Não simplesmente a gente está aqui nessa estrutura e a gente imaginar, o Espírito Santo habita simplesmente nessa estrutura, nesse vaso, não. Deus, Ele habita, Ele passa a habitar em toda a nossa estrutura humana, em toda essa constituição, essa criação feita por Ele. Então, o Senhor em nós, Ele é pleno, Ele tem plenitude, holisticamente. E a gente tem que considerar isso. E como nós precisamos fazer para entender essa profundidade? É honrando Deus com as nossas vidas. Nós devemos ter uma vida santa diante de Deus. Viver em santidade perante o Senhor, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós apresentamos uma reflexão, o cuidado do corpo, como templo do Espírito Santo de Deus, a gente não está falando exclusivamente do corpo físico. A gente está falando do nosso corpo, holisticamente falando, toda a nossa estrutura de criação. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente não pode deixar-se dominar pelo pecado. A gente não pode deixar-se dominar pela natureza carnal. A palavra de Deus fala que a gente deve fugir de toda a impureza, como está escrito em 1 Coríntios 6,18, quando diz, fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo.
Só que a gente não pode limitar, e Paulo fala aos Coríntios, tantas áreas da natureza humana que a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo, desde aquilo o qual nós nos alimentamos, nós ingerimos. Tem gente que tem templo do Espírito Santo e está uma bomba para explodir de pressão alta. Está com as veias tudo entupida por causa do cuidado com a sua alimentação. Não é? Tem gente que está com o seu emocional totalmente embolado, não é? Porque não está tendo o cuidado de se cuidar com a palavra de Deus, não procura os recursos dados por Deus para cuidar do seu ser. Quando o corpo não vai bem, a alma não vai bem, o espírito não vai bem. Quando a alma está abatida, o corpo sente, o espírito sente. E assim, tudo tem que estar funcionando no equilíbrio. Quando há desequilíbrio, há disfuncionalidade. E quando há disfuncionalidade, passam a existir as doenças psicossomáticas, mente atracando o nosso corpo. É o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. É viver essa integralidade, esse equilíbrio que precisamos desenvolver. A gente precisa ter o cuidado de não entristecer o Espírito Santo de Deus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento. Quanta coisa a gente faz no decorrer dos nossos dias que entristece o Espírito Santo de Deus, nós sendo templo desse Espírito. Quantas coisas nós fazemos, quantas coisas nós falamos, quantas coisas nós reagimos. Quantas coisas nós somos omissos, não fazemos. E sofremos, o nosso corpo como estrutura completa, sofre por força dessa desobediência, essa falta de entendimento, essa falta de cuidado com o templo do Espírito Santo de Deus. Devemos, irmãos, trabalhar para sufocar tudo que vem da natureza humana, tudo que vem das nossas emoções prejudiciais e que nos afastam do viver do Espírito Santo de Deus. A gente precisa entender que se a gente não sufocar, não menosprezar, não cortar nas raízes as nossas tentações, nós vamos o quê? Apagar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E a gente precisa pensar sobre isso, ter muito cuidado, porque a gente carrega um tesouro em nós, uma riqueza em nós. E muitas vezes a gente só tem esse entendimento de uma forma teológica. A gente não tem esse entendimento de uma forma relacional, a gente não tem esse entendimento de uma forma de vida, a gente não tem esse entendimento como forma de experiência diária da nossa conduta. Quando a gente tiver esse entendimento pleno, a gente passa a viver o Espírito Santo com a responsabilidade o qual ele passou a viver em nós. O Espírito Santo é o motor de transformação da nossa caminhada. O Espírito Santo é o motor que nos traz o entendimento para que a gente tome decisões, é o motor para que a gente dignifique a nossa vida para adorar o Senhor como nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, como templo. Então a gente precisa do Espírito Santo em todo esse contexto. E para isso a gente precisa cuidar do nosso corpo, no sentido de investirmos diante dessa realidade. E a gente precisa pensar em algumas coisas. Fiz e tenho aqui registrado algumas indagações que eu gostaria que vocês fossem pensando, que você respondesse para você no seu silêncio. Eu estou dando a meu corpo o respeito que ele merece?
Eu estou dando ao meu corpo esse respeito que ele merece, alimentando-o com alimentos bons e nutritivos? Fala aqui do corpo físico. Eu tenho dado esse cuidado que o meu corpo precisa? Eu tenho feito exercícios físicos? Paulo fala que a gente precisa cuidar do nosso corpo, fazer exercício, porque a nossa vida é como se fosse um atleta também, ele usa essa figura. E muito crente não tem cuidado do templo. Como é que eu posso ter um bom desenvolvimento relacional nesse templo, nesse corpo, já que tudo está interligado? Se eu não cuido, as doenças estão surgindo, as enfermidades estão surgindo, ou até mesmo, muitas vezes, a gente investe nas enfermidades do nosso corpo, a gente não cuida, a gente negligencia. Que cuidado eu estou tendo com o Espírito Santo de Deus? Que cuidado eu estou tendo? Precisamos parar para pensar. A gente precisa pensar, eu estou dando ao meu corpo o respeito que ele merece, mantendo-o ativo e dando-lhe um descanso adequado. Nosso corpo precisa de descanso físico, emocional e espiritual. A gente precisa descansar nessa plenitude. Nosso corpo é uma máquina que precisa de descanso. Um dia ele vai envelhecer. E se a gente não descansa hoje, esse envelhecimento ele vem mais rápido. Se a gente não procura descansar o nosso emocional no Senhor, a gente explode, a gente vive uma bomba de estresse. E o mundo sufoca a gente com tanta coisa, com tanta informação, com tanta demanda. E a gente deixa se contaminar com isso. Eu estou dando ao meu corpo essa palavra, o devido respeito, o cuidado e o respeito, como templo. Cantamos aqui alegremente, cheio de graça. O Espírito Santo é real aqui nesse lugar. Tem sido real? Porque quando é real e a gente tem entendimento, a gente investe, a gente cuida, porque a gente sabe da preciosidade que ele é. Eu estou dando ao meu corpo o respeito que ele merece, permanecendo disciplinado e não cedendo às fraquezas e às tentações da minha mente. Eu estou tendo esse cuidado, permanecendo na disciplina. A gente não pode abrir espaço para a nossa mente ficar divagando neste mundo. A gente não pode dar espaço para ficar se nutrindo com aquilo que não presta. Na época da política, nós estávamos vivendo um tempo assim, nessas últimas tempos de política no Brasil, o povo estava tão polarizado, tão conflituoso, que a nação passou a ficar doente. Porque o que ocupava a mente do povo era uma polarização, todo mundo se alimentando com aquilo, e a população adoecida por causa do sistema. Quem teve a oportunidade, quem teve a percepção, falou assim, eu vou me desligar desse contexto, daquilo que está sendo prejudicial. E falou assim, eu vou parar de ouvir noticiário, eu vou parar de ouvir notícia política, eu vou me abster disso. Eu fiz essa prática. Com uma semana depois, eu estava me sentindo totalmente diferente. Porque eu estava passando por um processo de desintoxicação de um contexto de informação perniciosa que prejudica a nossa vida. Não que a gente deva ser alheio à política, de jeito nenhum, mas não pode deixar se intoxicar. Então, quantas coisas têm intoxicado a gente, que não faz bem a gente, que a gente permanece desrespeitando o nosso corpo e se nutrindo. Quantas coisas que a gente dá espaço, né? Eu estou dando ao meu corpo o respeito que ele merece, vestindo-me de uma maneira que mostre que eu valorizo esse templo.
A gente vive num tempo de sensualidade, não é? De exposição do corpo físico. E muitos crentes, se você for em suas páginas virtuais, e eu não tenho costume de ir na página virtual de ninguém, pode ter, se eu entrar ali é por um acaso, do acaso, mas eu não tenho esse hábito. Mas, infelizmente, chega aos ouvidos da gente e fala assim, pastor, o senhor viu a roupa que não sei quem estava usando na praia? Você viu a roupa disso? Você viu a roupa daquilo? A gente, como pastor, como pregador, que está aqui na frente, eu já fui a alguns cantos pregar que só o diabo para tapar a vista da gente, desculpe. Só Deus para tapar a vista da gente, que a gente vê coisa que não é para ficar vendo, porque tira a atenção. Porque o irmão ou a irmã não tem cuidado com o seu jeito de vestir. Não é? Eu fui pregar numa igreja em Salvador, e tinha uma moça assim na minha frente. Essa menina se levantou com um top, ela só tinha a parte de baixo e com a parte de cima na igreja. E para lá o tempo todo na igreja, para cima e para baixo, assim, o capeta perturbando o juízo de todo mundo. Você está entendendo? Porque tira a atenção. Mas não é só questão de tirar a atenção. É a autovalorização que a pessoa tem que ter do seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Em todos os sentidos, nós precisamos valorizar o nosso corpo, no nosso jeito de vestir. Né? Eu vejo que a gente precisa amadurecer muito em relação a isso, na condição de templo do Espírito Santo. Como a gente cuida dessa estrutura, a nossa higiene corporal, o nosso corpo, nós precisamos, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O seu hálito, não é? O seu cheiro. Como é que eu vou chegar para uma pessoa para pregar o evangelho com a boca fedida, mal cheiroso, descabelado? Que credibilidade eu tenho? Como é que a pessoa vai olhar para mim? São realidades que a gente não pode botar debaixo do tapete, não. A gente tem que enfrentar. Que cuidado eu estou tendo com isso? Se eu sou templo de Deus. Precisamos pensar sobre isso, irmãos. Eu tenho dado respeito ao meu corpo, o respeito que ele merece, não me entregando demais através de nenhum dos meus sentidos, a minha visão, minha audição, minha boca, meu toque. Eu tenho cuidado com isso. Outro dia eu falei aqui, Jó falou o seguinte, fiz acordo com os meus olhos para não pecar com a mulher adúltera. É tudo você ter a maturidade de se policiar, porque você é templo do Espírito Santo. Se policiar no que você fala, porque você é templo do Espírito Santo. Se policiar no que você pensa, porque você é templo do Espírito Santo. Se policiar no que você toca, porque você é templo do Espírito Santo. Hoje todos nós somos nazireus do Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado do que é que nós estamos levando para dentro da nossa casa, o que é que nós estamos assistindo, o que é que nós estamos valorizando na nossa vida. Tudo isso é cuidado que nós precisamos ter na condição de templo do Espírito Santo de Deus. E a profundidade, irmãos, nesse sentido, é que a gente precisa realmente, além de se disciplinar nesse sentido, ter o senso de responsabilidade, ter o senso de compromisso e ter o senso de que, se o Senhor nos deu a condição de sermos templos do Espírito Santo de Deus, é com um propósito muito grande, não só para nos tratar, nos abençoar, mas com o propósito de que nós sejamos o ativo próprio dele para a pregação do Evangelho. É o nosso corpo, é a nossa alma e o nosso espírito.
eles têm que estar em perfeita sintonia para que a gente possa avançar. Por isso, o cuidado passa pelo campo da disciplina. O fruto do Espírito fala do domínio próprio. A gente precisa ter domínio próprio em relação a tudo aquilo que a gente sabe que corrompe, que nos prejudica, que nos fragiliza, que nos tira de uma realidade, né, que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. A gente precisa pensar nisso assim, com bastante compromisso, com bastante seriedade, porque é bom, é gostoso, é maravilhoso se deleitar no Espírito, né, viver o Espírito Santo. Mas a gente precisa viver isso com a seriedade de que nós estamos correspondendo ao Espírito com a nossa vida. Não adianta eu celebrar e estar fazendo errado. Eu tenho que celebrar e no sentido de que eu estou fazendo a coisa certa. Minha caminhada, meus passos, minha realidade está sendo desenvolvida fazendo a coisa certa, porque assim eu estou cuidando do Espírito Santo de Deus. E a gente tem muito a ganhar, irmãos, quando a gente valoriza o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, quando a gente obedece isso que nós estamos falando aqui, a gente tem condições de viver mais. Amém? O crente vive mais, se ele for obediente à palavra do Senhor, se ele for cuidadoso com o templo do Espírito Santo de Deus, a gente vive mais. A gente tem uma qualidade de vida melhor, porque nós somos templo e respondendo esse templo com as nossas ações, com as nossas atitudes, nós temos uma qualidade de vida emocional melhor, porque é poderoso o Espírito Santo em nós. A paz do Senhor na nossa vida, nesse mundo tão conturbado, mas tem tanto crente atribulado, tanto crente que está desorientado, porque não tem vivido o Espírito Santo de Deus. Talvez saiba até que tem, mas é um ilustre desconhecido na sua relação de intimidade, porque não vive. Aí vive na tribulação, vive na loucura, vive no estresse, né? Não pode ser assim. Se eu tenho uma riqueza, eu tenho de viver essa riqueza, eu tenho que usufruir dessa riqueza, mas acima de tudo, ter cuidado com essa riqueza, ser disciplinado para viver essa riqueza. A gente precisa, irmãos, como diz o texto sagrado, 1 Coríntios 6:20, ele fala: vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Ele está dizendo que nós somos templos, mas a gente precisa ter o conhecimento que nós estávamos destruídos. Nós estávamos no lamaçal. Nós estávamos totalmente perdidos. Nós não tínhamos perspectiva nenhuma de futuro, era inferno, nós não tínhamos esperança. Nós não tínhamos nada. E Paulo nos adverte: traga isso à sua memória. Como era a sua vida no passado, antes de conhecer Cristo, antes da conversão verdadeira. Certamente você estaria num lixo hoje, sua vida estaria realmente, em muitas áreas, totalmente detonadas. Você já podia ter passado por 2, 3 casamentos, ou ajuntamento. Você poderia estar aí com sua vida financeira totalmente atrapalhada, desorganizada. Você poderia estar aí nos vícios da bebida ou das drogas, e tantas outras porcarias, porque você estava corrompido pelo mundo. Mas Paulo está dizendo aqui, nos advertindo: olhe, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Ele está dizendo: valorize o que você tem, valorize o Espírito Santo de Deus. Tenha essa disciplina de cuidar da riqueza que você tem. E não negligencie nisso. Jamais. Por isso, irmãos, a gente precisa, além desse entendimento de que nós somos a habitação
do Espírito Santo de Deus, não só no sentido teológico, mas no sentido de vida. A vida de Deus em mim. Por isso que eu tenho que respeitar a vida de Deus em mim, habitando em mim. A gente precisa, dentro desse contexto de disciplina, disciplinar o nosso corpo, quer dizer que é através dele que nós glorificamos a Deus. É através do nosso corpo que nós glorificamos a Deus, nesse contexto holístico que eu estou falando, corpo, alma e espírito. Que nós glorificamos ao Senhor, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no seu corpo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para o quê? Para a glória de Deus. É por isso que a gente tem que parar e pensar em tudo que a gente está fazendo. Tudo que a gente pensa em comprar, tudo que a gente pensa em vestir, tudo que a gente pensa em se alimentar, tudo que a gente pensa em falar. Não é isso? Tudo no contexto dos nossos relacionamentos, na nossa profissão, nosso trabalho. Estou fazendo para a glória de Deus? Deus está sendo glorificado com essa atitude? Cuidado. A gente precisa trazer isso à nossa lembrança todo o tempo. Porque a velha natureza, quando está conduzindo, ela nunca fará nada para a glória de Deus. Ela vará para a satisfação humana, para os interesses da nossa carnalidade, e jamais para glorificar o Senhor. Mas quando a gente faz com intencionalidade, com o propósito de glorificar a Deus, muitas vezes nós temos que renunciar dentro desse contexto, temos que ceder dentro desse contexto, temos que levar um prejuízo dentro desse contexto, né? Porque a nossa vida é para a glória de Deus, só que a gente não quer perder, a gente não quer renunciar, a gente não quer abrir mão. Qual a última coisa que você abriu mão da sua vida para a glória de Deus? Qual foi? A última vez. São realidades que a gente precisa pensar, porque Deus, Ele é glorificado através do nosso corpo. Comece a praticar isso, desde a sua alimentação, ao que você está pensando, que está ocupando a sua mente. Paulo fala lá em Filipenses 4, como é que a gente deve tratar a nossa mente, tudo que for justo, tudo que for agradável, tudo que for reto, tudo que for de bom costume, né? Tudo que tiver honra. É nisso que a gente, que for verdadeiro, é nessas coisas que a gente deve pensar. Porque o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo são alimentados dessas realidades. Né? O que há louvor a Deus, o que glorifica a Deus. A gente precisa, irmãos, trazer essa disciplina como templo do Espírito Santo de Deus, porque ele existe para a nossa santificação e para a honra do Senhor. A gente jamais passaria por esse processo de santificação, por esse processo de transformação, se a gente não tivesse o Espírito Santo habitando em nós. Jamais a nossa natureza humana seria vencida, derrotada. Jamais as nossas tentações, os nossos desejos carnais seriam dominados se nós não tivéssemos o Espírito Santo em nós. Quando o Senhor nos traz a salvação, Ele nos dá a possibilidade de começar uma nova vida, começar uma nova história. Mas as tranqueiras continuam dentro de nós. Nossas tentações continuam dentro de nós. E é nesse processo de santificação que a gente vai dando espaço ao Espírito Santo trabalhar na nossa vida, é que a gente vai passando por esse processo de libertação, de cura, de renovo,
não é? De frutificação, porque isso tudo vem de um processo, mas que a gente precisa investir na nossa disciplina espiritual, investir no propósito de Deus. Deus me chamou para quê? Para ser simplesmente um crente? Deus me chamou simplesmente para vir para a igreja? Não. Deus te chamou para que você fizesse a diferença. Deus te chamou para te usar. Deus te chamou para que você alcance outras vidas. Você foi chamado como um vaso de honra, para a honra de Deus, e não um vaso de desonra. Só que na igreja do Senhor tem vaso de honra e infelizmente tem vaso de desonra. Porque o próprio vaso se autodesonra. A gente precisa, irmãos, em observar o que fala Paulo em 1 Tessalonicenses 4, 4 e 5, quando ele diz: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Cada um. Ele está falando para a igreja e na sua individualidade como corpo. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Nós podemos controlar, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu tenho tentação disso, eu tenho tentação daquilo. O primeiro passo é a gente reconhecer que tem um problema, em qualquer área, seja da sexualidade e alimentação, seja do comodismo, a preguiça, qualquer que seja a área, elas têm que estar debaixo do controle da nossa racionalidade e da nossa espiritualidade no Espírito Santo de Deus. A gente precisa tornar efetivo esse controle e não deixar que os sentimentos de alma, as vontades humanas, os desejos carnais dominem. Porque aí a gente atrapalha todo o processo de Deus e as coisas não acontecem. É por isso que tem muita gente com freio de mão puxado na sua vida. Não avança, ficando doente física, emocionalmente, e não avança. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Se a gente não tiver o controle, a gente vai viver que nem um ímpio, fazendo a coisa que o ímpio faz. Você tem o Espírito Santo e não vive, você está fazendo o que o mundo faz, se deixando dominar pelos prazeres da carne. Aquela igreja em Coríntios estava totalmente contaminada, tinha mais de 1000 prostitutas cultuais. O evangelho passava pelo abuso da sexualidade, passava pelo excesso de comida, passava pelo comando dos prazeres. Paulo fala isso para uma igreja que estava plantada dentro de um sistema mundano que estava influenciando a igreja. E hoje, se a gente não tiver cuidado, a gente deixa que esse sistema mundano, muito forte, nos domine, que o mundo entre em nós ou permaneça dominando áreas das nossas vidas, porque nós não estamos usando e vivendo o poder do Espírito Santo em nós. Não adianta você buscar o poder do Espírito Santo para pregar, não adianta você buscar o poder do Espírito Santo para revelar, para testemunhar, para fazer curas, milagres e libertações, se você não começa com esse poder do Espírito Santo em você. A igreja do Senhor deixa de fazer muita coisa hoje, deixa de avançar nos propósitos de Deus, porque ela não tem a profundidade do entendimento, em primeiro lugar, de valorizar o Espírito Santo em si. Quando a gente entender isso, da profundidade do que é ser templo do Espírito Santo de Deus, nós vamos começar a girar essa chave
E vão começar a acontecer maravilhas na nossa vida espiritual. Porque assim, aí a gente vai estar vivendo a profundidade do Espírito. A gente não vai deixar mais que as águas do Senhor estejam no nosso joelho. Nós vamos encher do Senhor e vamos fluir de nós rios de águas vivas. Que é isso que o Senhor quer. É quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor é isso, é cheio do Espírito Santo. Se embriague-se de mim, se encha de mim, transborde de mim. Isso não é uma religiosidade, como eu poderia dizer assim, de manifestação espiritual para mostrar a aparência do poder da igreja. Mas isso é realidade espiritual para mostrar a nossa intimidade com o Senhor. Quando nós vivemos essa intimidade com o Senhor de natureza profunda, de cuidado e de obediência, e vivendo como o templo do Espírito Santo, essas coisas vão acontecer em nós de forma natural. E aí sim, nós passamos a glorificar a Deus como deveríamos glorificar. Eu espero que a gente possa avançar a cada dia como igreja, cuidando da nossa condição de templo do Espírito Santo de Deus. Cada passo assertivo que a gente der de viver esse Espírito Santo do Senhor com graça, com amor, com responsabilidade, com disciplina, nós estaremos avançando como igreja a passos largos. Estaremos fazendo maravilhas a passos largos, testemunhando do Senhor a passos largos e, acima de tudo, glorificando o Senhor a passos largos. Que o Senhor nos abençoe e que a gente tenha a sabedoria de nos valorizarmos como o templo do Espírito Santo dele. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Deus é bom, não é, irmãos? Deus é bom, muito bom. Eu olho para mim como uma tranqueira, eu sei, eu tenho o Espírito Santo. Pastor Gabriel deve olhar para ele e falar assim, rapaz, eu sou uma tranqueira, mas eu tenho o Espírito Santo. Jeremias vai olhar para ele e falar assim, rapaz, eu também sou uma tranqueira, sou baixinho, mas sou uma tranqueira também, né? Mas eu tenho o Espírito Santo de Deus. E é nesse Espírito Santo de Deus que a gente tem que investir a cada dia. Faça a sua oração, agradeça ao Senhor por ser templo do Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para te dar força, sabedoria, entendimento, para que você caminhe na presença dEle a cada dia com vigor e com graça. Em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que tendo o espírito, alma e corpo de vocês, sejam conservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós agradecemos, Pai, por sermos hoje templo do Espírito Santo do Senhor. O Senhor veio em Cristo para tabernacular em nós, para viver em nós. E nós somos hoje templo do Senhor. Nos dá o entendimento, ó Deus, de vivermos essa condição do Espírito Santo do Senhor, de Deus habitando em nós. E assim nós termos o cuidado com o nosso ser em toda a sua plenitude, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. E assim, ó Deus, nós possamos testemunhar o Evangelho do Senhor através das nossas vidas. Cheio de graça, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de ânimo. Que nós possamos contagiar, Senhor Deus, todos aqueles que estão ao nosso redor, com o nosso estilo de vida, cheio do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos com maturidade, ó Deus, cuidar do nosso corpo, que nós possamos com disciplina viver a Tua palavra, que nós possamos, Deus, com honradez ao Senhor, cortar na carne aquilo que prejudica o nosso relacionamento com o Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando com a ministração da Tua palavra e que nós possamos a cada dia gerar, através do Espírito Santo, maturidade em nossas vidas. Nós Te louvamos por tudo, Pai, e Te agradecemos por Tua bondade mais uma vez sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Eu quero saber aqui quem já se inscreveu no nosso congresso de oração. Quem ainda não se inscreveu, levanta a mão. Quem ainda não se inscreveu, levanta a mão. Você tem até hoje de noite para se inscrever. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Então, todos um bom almoço.